Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai tentar entender os tipos e a constituição de pessoas e ainda a composição societária e acionária. Para a gente começar, então, o nosso papo, vamos dar uma olhadinha lá no tema da aula de hoje. Bom, pessoal, o nosso tema aí da aula de hoje, se refere a tipo e constituição de pessoas, a composição societária e acionária. Bom, pessoal, de maneira geral, quando a gente olha a constituição das pessoas, a gente observa lá de maneira muito clara que nós temos pelo menos 3 critérios fundamentais. O primeiro critério é um critério que nós chamamos de critério legal. E aí, eu queria discutir com você as pessoas de direito público e de direito privado. Vamos lembrar, quando a gente fala a respeito de pessoa de direito público ou privada, eu quero que tenha muito claro para você que não é a origem do capital que importa na definição, se ela será de direito público ou de direito privado. Na verdade, diz-se lá de direito público quando nós tivermos uma supremacia do interesse público e, portanto, há um nível hierárquico na constituição das pessoas. Se nós estamos dizendo que a pessoa jurídica de direito público ela tem a supremacia do interesse público, hierarquicamente ela sujeita as pessoas de direito privado a essa soberania, já que, teoricamente, as instituições criadas lá de direito público, teoricamente, ela defende os interesses daqueles que a constituíram, ou seja, a própria sociedade brasileira. Como a sociedade ela tem uma supremacia em cima dos interesses privados, toda instituição de direito público terá a supremacia desses direitos públicos em relação às entidades privadas. Por um outro lado, nós temos lá a entidade de direito privado. E a entidade de direito privado é aquela na qual ocorre a isonomia, ou seja, o tratamento igual entre agentes que são de direito privado, ou seja, não há uma relação hierárquica entre elas e, portanto, na maioria das vezes, nós temos que as relações se dão mediante contrato, que é estabelecido entre as partes. Bom, antes da gente avançar, então, para a gente ver o segundo critério, que é lá a quantidade de membros da sociedade ou de forma acionária, a gente vai tentar colocar isso no papel para você. Confere aqui. Bom, pessoal, o nosso primeiro papo, então, da aula do dia de hoje, é a respeito do tipo e constituição das pessoas. Observe lá que nós dissemos para você que nós temos alguns critérios para tentarmos compreender essa Constituição. O primeiro critério que nós utilizamos fora lá o critério legal. E sob o ponto de vista do critério legal, as instituições se dividem lá basicamente em instituições de direito público, que nós aprendemos, é aquele na qual ocorre a supremacia do interesse público. Por um outro lado, nós temos as de direito privado, aquela na qual ocorre lá a igualdade jurídica entre os agentes. E, portanto, o princípio da isonomia. Então, vamos lembrar aqui, A gente sabe lá que as pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado. As de direito privado, normalmente incluem lá
as associações, as sociedades de empresas individuais de responsabilidade limitada, aquela famosa EIRELI, as fundações, os partidos políticos, as organizações religiosas, né? Que podem ser simples ou empresariais. Por um outro lado, a gente sabe que as instituições de direito público são aquelas que, teoricamente, né, vão fazer lá a tutela dos interesses públicos de uma forma geral. Então, lembrando aqui, né, quando a gente fala de instituições de direito privado, nós estamos falando, basicamente, das associações, das sociedades, as empresas individuais de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, as fundações, partido político, organização religiosa. Então, repetindo aqui para você, o primeiro critério de distinção das pessoas jurídicas é aquilo que nós chamamos, né, de critério legal. Sob o ponto de vista do critério legal, nós dividimos as instituições de direito público, aquele na qual há a supremacia do interesse público, e aquela de critério legal privado, na qual há a igualdade jurídica, a isonomia, né, no tratamento e nos contratos entre os agentes econômicos. Sob o ponto de vista do direito privado, as associações, as sociedades, aquela empresa individual de responsabilidade limitada, que nós chamamos de EIRELI, as fundações, partido político e organização religiosa são típicas daquelas que atuam com direito privado. Mas nós podemos ter um outro critério, que é a quantidade de fundadores ou o número de membros. E nesse sentido, nós podemos ter aí aquelas que são singulares, ou seja, que é constituída a partir de um único membro, ou aquelas chamadas de coletivas, nas quais nós temos 2 ou mais membros associados coletivamente para uma instituição existir. Então vamos colocar esse outro critério para a gente tentar entender o modo de constituição daqui a pouquinho. Vamos lá no quadro. Então, um segundo critério de distinção é lá a respeito da quantidade de fundadores fundadores e membros. E aqui o critério é um critério muito simples, né? Eu posso pensar na constituição de uma instituição de direito sob o ponto de vista singular, que é aquele composto por uma única pessoa, ou aquele que é constituído de forma coletiva, portanto, 2 ou mais pessoas. Bom, mas nós temos uma terceira forma, né, que é lá o modo de constituição, que pode ser contratual ou institucional. Então vamos lá. No modo de constituição, eu posso ter o contratual e o institucional. Qual é a diferença fundamental entre eles?
é que no contratual há um contrato espontâneo, livre, entre os agentes, nas quais se dispõe a constituir uma instituição de pessoa jurídica. Observe lá que elas estão vinculadas contratualmente, e esse contrato recebe o nome lá de contrato social. Por um outro lado, quando a gente pensa sob o ponto de vista institucional, embora as pessoas sejam lá fundadoras da instituição, elas não estão vinculadas contratualmente. E, normalmente, a constituição dessa pessoa institucional se dá lá por um determinado estatuto, que vai definir lá os objetivos, as metas, quem faz parte daquela instituição, qual é a sua forma de atuação, qual é a sua finalidade. Esse estatuto acaba determinando as condições de criação da própria instituição e do seu funcionamento. Legal? Então, olha para cá de novo. Um terceiro critério, então, pessoal, é lá do modo de constituição. Sob o ponto de vista do modo de constituição, nós podemos ter lá o contratual ou nós podemos ter lá o institucional. Lembrando que o contratual, né, nós temos lá o vínculo determinado pelo contrato social, ou seja, pela vontade dos agentes exposto lá de livre e espontânea vontade num contrato, e o institucional é aquele que é determinado pela vontade de seus fundadores, porém, sem vínculo contratual. Nós sabemos que a forma da definição da criação da pessoa jurídica institucional é lá o estatuto. Tudo bem? Então vamos repetir aí para você, para ver se fica bem claro isso, né? Além do critério legal, nós temos um outro critério, que é a quantidade de fundadores e membros, que pode ser singular, formado por uma única pessoa, ou coletivo, formada por duas ou mais pessoas. Um terceiro critério é o critério do modo de constituição. Sob o ponto de vista do modo de constituição, eu posso pensar no módulo contratual, onde se cria um vínculo determinado pelo contrato social, ou institucional, que é feito lá pela vontade de seus fundadores, porém sem vínculo contratual. Ele normalmente é determinado lá pela vontade dos seus fundadores. Tudo bem? Bom, sendo assim, a gente precisa entender agora com você como é que se dá lá a composição acionária. Nós sabemos que essa composição acionária, então vamos colocar aqui um outro tópico, a nossa composição acionária, ela pode ser determinada lá por uma sociedade de cotas de responsabilidade limitada. Então vamos lá. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
E aí vem a pergunta: professor, quais são as características de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada? Lembrando, né? A participação dos sócios é limitada ao valor total do capital subscrito e não integralizado. Então, a primeira característica aqui é que a participação dos sócios é limitada ao valor total do capital social. Ao valor total do capital social subscrito e não integralizado. Bom, primeira questão. A participação dos sócios é limitada ao valor total do capital social subscrito e não integralizado, né? Segunda grande característica é a questão da exclusão. No que diz respeito, né, à exclusão, o sócio só pode ser excluído em duas situações, né? O não pagamento do valor prometido para integralização do capital ou quando ele coloca em risco a existência do negócio. Por exemplo, quando ele quebra uma cláusula contratual. A existência do negócio. Então vamos repetir aqui para a gente virar a página, né? Na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a participação dos sócios é limitada ao valor total do capital social subscrito e não integralizado. A exclusão só poderia se fazer pelo não pagamento do valor prometido para a integralização do capital ou quando coloca em risco a existência do negócio. Porém, nós temos a questão dos prejuízos. No que diz respeito aos prejuízos, né, é vetada a retirada ou distribuição de lucros para os sócios caso haja prejuízos para o capital da empresa. Observe lá que o objetivo maior da sociedade, é claro, né, é garantir o bom funcionamento do próprio negócio. Portanto, é vetada a retirada de distribuição de lucros para os sócios, caso haja prejuízos para o capital da empresa. Mas eu posso pensar numa segunda modalidade, que é lá a EIRELI, que nós sabemos tratar-se da empresa individual de responsabilidade limitada. Quando a gente pensa na EIRELI, é aquela que é composta
por apenas um sócio. Que é lá o empresário. Essa modalidade, ela surge lá com o objetivo de acabar com a figura de sócio fictício, né? Que era prática comum para ser registrada uma sociedade limitada, né? Que antes só poderia ser constituída lá se tivesse no mínimo 2 pessoas, né? A Eireli permite a separação entre o patrimônio empresarial e o patrimônio privado. Ou seja, caso o negócio contraia dívidas, apenas o patrimônio social da empresa poderia ser penhorado para quitá-las, exceto, obviamente, no caso de fraude, né, por parte do sócio empreendedor. Tudo bem? Lembrando lá que para ser constituída, é necessário, no mínimo, 100 vezes o valor do salário mínimo no momento do registro da empresa. Cem vezes o valor do salário mínimo no momento do registro da empresa. Então vamos repetir para você. Nós temos lá uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma categoria empresarial que vai permitir a constituição de uma empresa com apenas um sócio, né, que é o sócio empreendedor. Há uma separação entre o patrimônio empresarial e o patrimônio privado, e ela, para ser constituída, necessita-se lá que no contrato social seja determinado na Constituição 100 vezes o valor do salário mínimo do momento para que haja o registro da empresa. Tudo bem? Lembrando lá que a pessoa natural que constituir uma Eireli, né, ela somente pode figurar em uma única empresa desse tipo de modalidade. Ela não pode abrir 2, 3, 4, 5, 10 Eirelis, né? Ela só pode atuar com apenas uma. Bom, se a gente já entendeu então como é que se dá essa constituição, a gente tem que dar uma olhadinha lá no nosso material e ver como é que isso caiu em prova, para a gente tirar aí eventuais dúvidas. Legal? Então vem para cá, pessoal. Bom, tipos e constituição de pessoas, composição societária e acionária. Tipos e constituição de pessoas. As pessoas jurídicas classificam-se de acordo com vários critérios e as mais relevantes são o critério legal, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Observe lá que o que as distingue não é a origem dos recursos empregados na sua Constituição, origem de recurso público ou particular, mas o regime jurídico a que se submetem. O de direito público caracteriza-se pela supremacia dos interesses titularizados pelas pessoas a ele sujeitas, portanto, o interesse público. É o regime da desigualdade jurídica, que outorga prerrogativas às pessoas de direito público subtraídas das de direito privado. As pessoas de direito privado, a seu turno, submetem-se ao regime de igualdade jurídica. Se a lei tratar diferentemente duas pessoas jurídicas de direito privado iguais, ela é inconstitucional, por afronta ao princípio da isonomia. O nosso segundo critério é lá o critério da quantidade de fundadores e de membros, né?
Nesse sentido, nós vimos lá que elas podem ser singulares ou coletivas, de acordo com a quantidade de pessoas que as constituem. A singular, formada por uma única pessoa, e a coletiva, constituída lá por duas ou mais. As autarquias, as sociedades anônimas subsidiárias integrais são singulares. As associações e demais sociedades são coletivas. No modo de constituição, elas podem ser contratuais ou institucionais. As primeiras, as contratuais, constituída por um contrato entre os seus fundadores. Portanto, por sua livre e espontânea vontade, estabelecem-se vínculos contratuais. Nessa categoria se enquadra a maioria das sociedades. Sociedade simples, de nome coletivo, comandita, simples e limitada. As pessoas jurídicas e institucionais são constituídas pela manifestação da vontade de seus fundadores, mas sem que se vinculem contratualmente. O ato constitutivo da pessoa jurídica contratual chama-se contrato social e do institucional, o estatuto. São os documentos disciplinares da organização da pessoa jurídica, bem como das relações dela com os seus membros. Quais são os diferentes tipos de empresas no Brasil? Nós temos lá o microempreendedor individual, o MEI, lembrando que essa categoria é destinada ao prestador de serviço autônomo, que fatura até R$ 81 mil. Esse valor foi estipulado para esse nosso ano de 2018. Quem é MEI recebe um número de CNPJ no momento em que se regulariza e passa a ter todos os direitos e deveres de pessoa jurídica. Microempresa, empresas com faturamento bruto por ano de até 360 mil. EPP, a empresa de pequeno porte. Nessa categoria, os negócios que se encaixam são as que movimentam anualmente entre 360 mil e 3,6 milhões. Sociedade limitada, organização que reúne pelo menos 2 sócios inscritos na Junta Comercial Estadual. O contrato social define quem são os sócios e como são distribuídas as cotas de capital e lucro. A sociedade anônima, empresa geralmente de grande porte, cujos proprietários são considerados acionistas. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, é uma categoria empresarial que permite a constituição de uma empresa com apenas um sócio, que é o próprio empresário. Essa modalidade surgiu lá, a gente se recorda, com o propósito de acabar com a figura do sócio fictício, uma prática comum em empresas registradas como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por, no mínimo, 2 pessoas. Agora podem ser abertas com um único sócio. A EIRELI permite a separação entre o patrimônio empresarial e o privado. Ou seja, caso o negócio contraia dívidas, apenas o patrimônio social da empresa será penhorado para quitá-las, exceto em casos de fraude. Para ser constituída uma EIRELI, há a exigência de um capital mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo no momento do registro da empresa. A pessoa natural que constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Bom, pessoal, sendo assim, caiu na prova, né? A questão diz o seguinte: com relação ao contrato social, marque a alternativa correta. Somente as sociedades empresariais têm como ato constitutivo o contrato social. Alternativa falsa. Você se recorda que, sob o ponto de vista lá
do modo de constituição, eu posso ter o contratual e o institucional. No caso aqui, ele disse que apenas sociedade empresarial tem como ato constitutivo o contrato social. E isso não é verdadeiro. Nós podemos ter lá, né, qualquer tipo de organização que seja constituída na forma de um contrato social, portanto, com vinculação, né, dos agentes formadores, né, daquele contrato. Letra B. Nem todos os sócios precisam contribuir para a formação do capital social. Alternativa falsa. A gente viu ali atrás, sob o ponto de vista lá da sociedade por cota de responsabilidade limitada, que o capital social se divide em cotas, né, cabendo, né, a uma ou a diversas pessoas que são denominadas de sócio a responsabilidade na medida em que tem participação acionária no negócio. Portanto, né, quando ele diz que nem todos os sócios precisam contribuir, é falso. Todos os sócios precisam contribuir. Letra C. O contrato social pode ser feito por instrumento público ou particular, ainda que haja sócio que não saiba assinar, bastando que esse sócio outorgar por instrumento público procuração com poderes especiais a um mandatário. Todo contrato social é lá um instrumento, né, feito entre os agentes econômicos que tem que ter registro, né, em todos os órgãos do poder público, por exemplo, como a Receita Federal do Brasil, a Junta Comercial dos Estados e junto aos municípios. Portanto, né, essa alternativa é falsa. Letra D. Não é vedada a distribuição diferenciada dos lucros entre os sócios, mas a distribuição do lucro desproporcional à participação de cada um no capital social é proibida. Alternativa verdadeira. Lembrando também que é vedada a distribuição, né, de lucros caso afete o capital social da empresa em caso de prejuízo. Por fim, a última afirmativa, o tipo societário, o objeto social e o capital social não são requisitos essenciais do contrato social. Alternativa claramente incorreta, elas são requisitos do contrato social. Portanto, o gabarito dessa nossa questão é a nossa letra D. Confirmando aqui, gabarito letra D. Bom, pessoal, com isso então, a gente encerra mais essa aula para você. Desejando aí a todos um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.